Senhor amado, como disse Paulo, Deus querido, nós estamos anunciando a morte do Senhor, na expectativa da volta de Jesus. Pai, que tudo que acontecer aqui nesta noite seja para a glória do Teu nome. Toda a encenação, todo o louvor, que possa tributar a Ti honra, glória, louvor e adoração para sempre. Oramos em favor de nossos coristas, para que haja, Senhor amado, um espírito de graça na vida de cada um deles, o emocional esteja estabilizado, equilibrado, e que o nome do Senhor, unicamente o nome do Senhor, seja glorificado. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Aproveitando que você está de pé, nós vamos efetuar a leitura no texto sagrado. Logo em seguida, passarei a direção ao maestro Géser. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 3, está escrito assim, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes, considere os outros mais importantes que vocês. Não procure apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Glória a Deus. Convido aqui o maestro Géser, podem sentar? Maestro Géser, na direção. Glória a Jesus. Mateus 21 é um capítulo marcante que registra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a purificação do templo e o confronto com as lideranças religiosas. A entrada de Jesus em Jerusalém ocorre durante a semana da Páscoa, um período de grande peregrinação e fervor religioso. A cidade estava repleta de judeus vindos de todas as partes, aumentando a tensão política sob o domínio romano. A expectativa messiânica era alta, com muitos aguardando um libertador que restaurasse o reino de Israel. Quando se aproximaram de Jerusalém, Jesus enviou 12 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-no e tragam-no para mim. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortados nos campos. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Mateus 21 nos desafia a examinar os nossos próprios corações e avaliar se a nossa fé é genuína e frutífera. Devemos evitar a hipocrisia religiosa, buscando uma relação sincera com Deus, baseada na oração, na obediência e no serviço ao próximo. Devemos reconhecer Jesus como Messias e Senhor, aceitando o seu reino e produzindo os frutos da justiça, da paz e do amor. Zacarias, o capítulo 9, versículo 9 diz: alegrem-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso é ele, humilde montado num jumento,
um jumentinho cria de jumenta. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso da guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Coroai. Jesus Cristo está vivo, Ele está assentado à destra de Deus Pai para sempre. Jesus Cristo derrotou a morte, para sempre. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós nos reunimos hoje para exaltar o nosso Salvador, que ressuscitou,
nos reunimos para erguer nossas mãos e nossas vozes, cantando a Jesus, Rei e Senhor de nossas vidas. Nós nos reunimos hoje para lembrar o maior ato de amor que o mundo já viu. O único Filho de Deus pôs de lado sua coroa e deixou seu trono celeste para habitar entre nós. Jesus Cristo esvaziou-se de sua glória e se tornou servo. Ele foi humilhado e massacrado, mas foi obediente até o fim, até a morte e morte de cruz. Quando Jesus andou entre nós, não encontramos um poderoso monarca que governava pela força. Encontramos um homem gentil que mudou a vida de muitas pessoas. Israel esperava um rei poderoso, mas encontrou um servo amoroso. Durante 3 anos, Jesus falou de um reino que não era político e não teria fim. Ele escolheu 12 homens, que mais tarde chamou de discípulos. Quando Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, as ruas estavam lotadas de pessoas com ramos de palmeira nas mãos. Aquela multidão saudava Jesus com entusiasmo como nunca visto antes, e seus gritos ecoavam como um trovão pelas ruas da cidade. Hosana, bendito é o rei que vem do Senhor.
Glória ao nome do nosso Deus. Pode dar glória. Os gritos de hosana logo desapareceram. Os ramos de palmeiras, esses foram descartados ao longo das ruas de Jerusalém. O que muitos esperavam ser a coroação de um rei era realmente o início de uma marcha fúnebre. Os poderosos da época, com seus cargos religiosos e políticos, sabiam que Jesus era uma ameaça para eles. Conspirações sussurradas tornaram-se em gritos e acusações, e segredos de portas fechadas tornaram-se em uma ordem oficial. Não haveria rei além de César. Por esta razão, Jesus Cristo devia morrer. Aflitos, a mesa pronta está, o mestre plena face, começando a orar. E todos bem atentos, ouvindo o Salvador, a voz de Jesus Cristo, a doce voz de amor. Passam-se os minutos, Cristo orando a Deus, então erguendo o cálice, exclama com fervor: eis aqui meu sangue, dado só por vós. Lembrai que é aliança sim entre vós e mim, E ao Pai rendendo graças repartiu então o pão e cantou o hino antes de partir.
Depois de ser traído e entregue nas mãos dos soldados, Jesus foi levado de um julgamento a outro. Embora Pilatos tinha dito: não encontro nele crime algum, a multidão clamava com fúria: crucificam, crucificam! E, mesmo inocente, Jesus foi condenado à morte. Então começaram os momentos de dor. Rasgaram suas costas com açoites cruéis, coroaram-no com espinhos, zombaram dele como se fosse um rei. Como está escrito, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, enfraquecido e ferido. Ele foi forçado a carregar uma cruz que, embora ele estivesse levando, não era sua, carregar pelas ruas de Jerusalém. Soldados conduzindo meu Jesus, mas o povo se ajuntava para ver aquele que levava a cruz, com seu corpo já ferido e marcado pela dor, e os coroa de espinhos viu então, mas ouvia cada passo escárnios a ferir o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo em Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou ali por mim, por ti, pela via dolorosa ao Calvário segue com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha viu Cristo em
Era a hora terceira, quando Jesus Cristo foi pregado na cruz do Calvário. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e os cativos dos quais Pai estava sobre ele. Era a hora sexta, quando a escuridão tomou conta de toda a terra. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Por suas feridas fomos sarados. Foi na hora nona que, com um grande grito, Jesus deu seu último suspiro. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a honra e a glória e o louvor pelo século dos séculos.
verdade, o débito era meu. Como pôde então o inocente morrer, se a vida errada era minha? E porque o seu corpo foi ferido, deviam ser minhas mãos como escravos, deviam ser meus pés como escravos, devia ser meu lado rasgado, meu ser desprezado, deviam ser minhas mãos, deviam ser meus pés lá na rude cruz, lá na rude cruz, lá na rude cruz.
isso sinalizava a derrota do reino sem fim que ele havia pregado. Sob um céu sombrio, com o frio e o dor impregnado no ar, seu corpo foi tirado da cruz e colocado no silencioso túmulo imprestável. Uma grande, poderosa e dura pedra selou o túmulo e a morte apareceu para reivindicar sua vitória. Mas no terceiro dia, das sombras obscuras, cumprindo o que o Senhor havia dito, algo começou a acontecer. O céu está sombrio, há frio e dor no ar. Na rude cruz, o meu Jesus não mais pregado está. O inferno, enfim, pensou dar fim no plano eternal. Mas lá do alto se ouviu o som da voz do Pai. Te põe de pé, estrela da manhã, pois és meu ungido, és a vida eterna. Te põe de pé, não mais morto, vivo está o Rei Jesus. E a morte enfim venceu. Estremeceu-me, o chão então fendeu. A tão pesada e dura pedra o anjo removeu. E de repente um raio as trevas dissipou. O Rei Jesus se levantou e em glória ao Rei surgiu. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz
e siga-me. Segui-lo não é uma imposição. Ele nos chama para um caminho de novidade de vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O caminho da cruz é um caminho de renúncia, mas é um caminho que nos aproxima de Deus. O caminho da cruz é um caminho que você não pode levar, não pode seguir olhando para a multidão. Lembremos que durante toda essa encenação, você vê momentos em que a multidão que gritava Hosana foi a mesma que gritou: crucifica-o. A Bíblia narra no livro de Lucas a história de um homem cego que estava à beira de um caminho. Esse homem estava esperando, aguardando uma ajuda. Ele mendigava, mas chega um determinado momento em que ouve-se que Jesus está passando. Jesus estava entrando naquela cidade. E quando Jesus entra, a multidão tenta de todas as formas fazer com que aquele homem não alcançasse o seu objetivo, porque seguir para a cruz, seguir o caminho da cruz, você encontrará objeções, você encontrará dificuldades. Mas ainda que a multidão queira te afastar, ainda que a multidão queira te levar para longe, ainda que a multidão queira ofuscar o teu desejo de encontrar um caminho de libertação e salvação, saiba de uma coisa: quando Jesus estava na cruz, disseram para ele: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e também a nós. Mas veja, por sua causa, por minha causa, ele cumpriu o propósito. Ele não precisava provar que era filho, porque ele sabia, tinha certeza que dentro dele, a certeza clamava e gritava: eu estou aqui em favor de um propósito. Foi por sua causa, ele foi moído por nossas transgressões, foi transpassado por nossas causas. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas foi moído. Jesus não foi assassinado, não. Ele se entregou por sua causa. Ele olhou do alto e viu a sua história, viu a sua vida, e ele disse: eu preciso reaproximar a Maria, o Antônio, o José, o Luiz, o Carlos. Eu preciso reaproximar, porque nos diz a Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo, branco, preto, rico, pobre, feio, bonito, todo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só houve um sábado onde Jesus estava morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, está à destra do Pai e intercede por você. Ei, amigo, hoje é o dia aceitável. O caminho da cruz é um caminho difícil, mas é um caminho de glória, é um caminho de encontro com Cristo, é um caminho de salvação. Ainda que Satanás, ainda que o diabo, ainda que os teus erros venham te acusar todos os dias, ele morreu para te dizer: eu paguei a tua dívida, eu paguei e eu te resgato com amor para sempre. Caminhe olhando para a cruz, não a cruz que está um Cristo morto, mas a cruz que está vazia. A cruz está vazia. O trono tem um rei, ele está sentado e ele quer te encontrar. Hoje é o dia. Venha, o caminho da cruz é seu. Ei, a oportunidade é sua. Ouça esse louvor. Venha ao pé da cruz
se derrame, chore, se entregue, porque Ele está vivo e intercede por você. A oportunidade é sua, amigo. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Jesus Cristo te ama e tudo isso fez por você. Encontrei o meu Jesus, amor real, libertação. Difícil está, mas vou seguir no caminho que leva à cruz. Seguirei olhando pra cruz, firme na fé em meu Salvador. O mundo deixei, ganhei seu perdão. Seguirei olhando pra cruz, vida eterna que Jesus se entregou, e olhando para o alto eu vou seguir. Seguirei olhando pra cruz, firme na fé em meu Salvador. O mundo deixei, ganhei seu perdão. Seguirei olhando pra cruz. Seguirei olhando pra cruz, firme na fé em meu Salvador. O mundo deixei, ganhei seu perdão. Seguirei olhando pra cruz. O mundo deixei, ganhei seu perdão. Seguirei até o Onde está você? Onde está você, amigo, que hoje quer
reconhecer Jesus Cristo. Não aquele Cristo morto que anda sendo carregado na cruz, mas aquele Cristo que venceu a morte, que deixou a cruz vazia, que fez tudo por te salvar, para te salvar, fez tudo por te amar. Onde está alguém que quer entregar o seu coração para Jesus? Alguém que queira hoje se decidir, reconhecer que o sacrifício da cruz de Cristo foi para te alcançar. Jesus está aqui. Esse é o dia aceitável. Tudo isso só aconteceu por sua causa. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão como sinal de aceitação. Está aqui uma criança, olha aqui, ó. Glória a Deus. 2, 3. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mais alguém? Então vem aqui, essas crianças que levantaram as mãozinhas, vem cá, vem aqui na frente. Eu quero convidar o pastor Zé Carlos, pastor presidente, para estar orando por essas crianças. Vejam que atitude corajosa. Às vezes nós vemos pessoas grandes, fortes, dizendo eu sou forte, sou corajoso. Mas diante de um momento de decisão, essas crianças mostram que são mais corajosas do que você. Ei, a coragem não está no braço, na força. A coragem está em tomar uma decisão. Jesus Cristo morreu por você. Aleluia. Mais uma vida aqui. Glória a Jesus. Mais alguém? Aleluia. Aqui estão essas crianças, aqui está essa jovem. Rayane. Decisão muito importante de reconhecimento do grande amor. E também é mais um adolescente, um pré-adolescente. Talvez alguém diga, mas essas crianças estão aí aceitando Jesus, mas elas não são crentes. Não, os pais são. Hoje elas decidiram ser. Hoje elas estão confessando. Lembro muito bem, aleluia, quando Jacó dizia o Deus do meu pai, depois ele dizia o meu Deus. Então a partir de hoje eles estão confessando a Cristo como Senhor, assim como a Rayane. Mas eu sei que ainda existe alguém mais. Quem sabe alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e Deus falou ao seu coração através desse musical e você está aqui e quer voltar para Cristo. Alguém dentre nós, alguém mais dentre nós quer decidir para Jesus ou voltar para Jesus? Não, então vamos orar pela Rayane, vamos orar por essas crianças. Aleluia. Bendita é a decisão de vocês, né? Quem ganha uma criança ganha uma vida inteira. Aleluia. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pela vida destas crianças que te confessam a Ti como o único e suficiente Salvador. Pela vida da Rayane, que também confessa a Ti como Senhor. Segura na mão desta jovem, firma seus passos na rocha, guarda debaixo de Tua poderosa mão, para a glória do Teu nome, escreva seu nome no livro da vida, perdoando assim todos os seus pecados. Nós oramos em favor dessas crianças, para que o crescimento delas sejam saudáveis, que o Senhor venha protegê-las e firmá-las na rocha, escondê-las debaixo das Tuas asas, para que elas estejam seguras. Nós oramos, abençoando estas vidas, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para essa criança e para essa jovem. Deus abençoe.